Vamos. De novo, sejam bem-vindos, queridos irmãos. Vou repetir de novo. Essas aulas, todos os sábados, às 4 da tarde, às 16. Nós temos essas aulas presenciais. Como essas pessoas, irmãos queridos que estão aqui, também vocês podem participar e aproveitar dessas lições, né, desses ensinamentos islâmicos. E nossa fala hoje, inshallah, seria isso. Talvez, queridos irmãos, não conheço, faz quantos anos que querido irmão é muçulmano, mas sempre vem na cabeça dos novos muçulmanos brasileiros, queridos irmãos muçulmanos brasileiros, que depois de fazer conversão, depois de pronunciar a palavra da fé, testemunhas da fé, fica nosso irmão, né? Fica, ou seja, vai fazer parte da comunidade islâmica, né? Vai fazer parte daquele 2 bilhões muçulmanos que nos 4 cantos do mundo vivem. Então, a primeira coisa, se a gente quiser falar bem resumidamente, não deixar muito detalhe, é isso, conhecimento. A primeira coisa que um novo muçulmano precisa saber é o conhecimento. Ele tem que conhecer o Islã. Várias vezes eu falei isso, eu tive aula quando eu estava na mesquita de Curitiba, eu tinha uma aula de perguntas e respostas. Se eu não cometer erro, se eu não falar errado, desculpa, se eu não falar errado, a gente tinha essas aulas toda quarta pela noite, a gente tinha essa aula. Nas primeiras aulas na mesquita, a gente tinha mais de 40 pessoas, jovens, adolescentes, meninas, meninos. Foi uma grande experiência para mim, para conhecer a inteligência, o jeito do pensamento dos queridos brasileiros. Eu mesmo gostei muito. Eu acho que uma grande parte dessa população tem um coração muito limpo, muito puro. Quando eles conhecem o islamismo, quando eles conhecem a beleza do Islã, eles vão seguir essa religião, vão ser bons muçulmanos, né? Então, sempre eu falei naquelas aulas, se alguém não entrar no Islã, presta atenção, irmão querido, se alguém não entrar no Islã com conhecimento, vai sair da religião islâmica com uma dúvida. A pessoa entra no Islã, já tinha escutado, na verdade, ouviu uma coisa interessante, ele fica apaixonado pelo Islã e aceita o islamismo. No outro dia aparece uma dúvida, né? Uma crítica, que nós temos resposta, né? O islamismo, alhamdulillah, tem resposta para todas as críticas, para todas as dúvidas que os inimigos do Islã sempre deixam. Mas ele, por falta de conhecimento, por falta de entendimento correto da religião islâmica, ele sai da religião. Eu conheço, não bastante, eu conheço algumas pessoas que já eles eram muçulmanos, participavam, frequentavam o centro islâmico, mesquita, outros lugares, mas agora a gente manda, uma vez eu lembrei, agora mandei mensagem para a pessoa, falou que já não sou mais muçulmano. Isso está bem claro. Ele entrou no Islã, ele até mesmo participou nas reuniões, nos encontros, fez Ashura conosco, já passou o Ramadã, fez jejum, mas fez tudo isso sem conhecimento. Fez sem saber a filosofia, sem saber a sabedoria. Então, a primeira coisa que a gente sempre recomenda para os queridos novos muçulmanos, a gente diz a palavra novo para que, sabe, dá um sentido mais claro para a nossa fala. Isso não quer dizer que os muçulmanos que nasceram muçulmanos não precisam disso. Não. Qualquer pessoa precisa do conhecimento. Deixa-me contar mais uma experiência
a gente estava procurando um apartamento para um amigo que chegou aqui para o Brasil, para São Paulo. E o que aconteceu? A pessoa era de linhagem síria, né? O pai dela, não sei, ou a pessoa, o avô dele, alguma coisa assim, não tenho certeza. Era muçulmano, era árabe, de Síria. Ele nos ajudou bastante, mesmo, ajudou bastante para a gente poder ajudar aquela família que não conhecia ninguém aqui em São Paulo. Finalmente eu queria agradecer, mandei mensagem, Alhamdulillah. Me pergunto, o que significa isso, Alhamdulillah? Olha, a pessoa é tão distante do islamismo, nem sabe o que significa Alhamdulillah. A pessoa que é assim, não tem conhecimento suficiente, com uma dúvida, com uma crítica, com uma ofensa, talvez, pode ser. Se ofende, a pessoa chama ele como, você é muçulmano, você é terrorista. Se for uma menina, fala, mulher de bomba. Ela sai da religião. Então, a primeira coisa é o conhecimento. O conhecimento. Mas de onde vem esse conhecimento? Vou falar um pouco mais detalhado. Deixa-me contar um pouco da história do Islã. No 7º ano, quando o profeta Muhammad estava em Meca, né? Sabem, várias vezes nós falamos, a história do Islã é dividida por duas partes. A etapa de Meca, onde o profeta Muhammad recebeu a primeira revelação, ficou em Meca, na sua cidade natal, por 13 anos, e depois foi obrigado a abandonar sua cidade natal de Meca, fugiu e migrou para Medina. Ficou 13 anos em Meca, depois de ser profeta. E depois ficou lá 11 anos em Medina. 10 anos, 11 anos, ficou em Medina. Finalmente, faleceu em Medina. Então, no 7º ano, quando ele estava em Meca, duas tribos grandes de Medina, conhecido, não sei, conhecem ou não a história deles, conhecido como Aus e Khazraj. Lembram, essas duas tribos são bem importantes no Islã. Eu vou falar por quê. Eles tinham contato com o profeta, aceitaram Muhammad como mensageiro de Deus, acreditaram nele, mandaram eles algumas pessoas para fazer o quê? Para falar com o profeta Muhammad, né? Para falar com o profeta Muhammad, para que o profeta Muhammad enviasse com eles uma pessoa para ensinar eles o que é o Islã. Isso é muito interessante. No 7º ano, deixe-me repetir uma vez. No 7º ano, o profeta recebe um grupo de duas tribos grandes de Medina, tá? De duas tribos grandes, famosas de Medina, chamado Aus e Khazraj. Eles vieram para Meca para fazer o quê? Para aceitar, para fazer um pacto com o profeta Muhammad, que eles vão ser muçulmanos, vão ajudar o profeta Muhammad, vão apoiar o profeta Muhammad. Aghabat al-Ula é conhecido assim, mas não é importante conhecer esse termo árabe, né? O que aconteceu é mais importante de conhecer o termo, né? Tem muita gente que na cabeça deles está cheio de termo. Ele fala, MashaAllah, Salam Alaikum, Alhamdulillah, Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas tem um conhecimento muito fraco do islamismo. Esses termos não ligam muito, né? Se você dizer, em vez de Inshallah, se Deus quiser, Deus aceita também. Você não é obrigado a falar somente Inshallah. Se você não precisa dizer Subhanahu wa Ta'ala, fala Altíssimo seja, fala Majestade, né? Atributos de Deus, tudo bem. Eles pediram ao profeta Muhammad que o profeta enviasse alguém junto com eles para ensinar o islamismo para eles, porque eles eram muito novos.
Eles saíram da cultura pagã, eles eram idólatras, aceitaram o Islã, agora eles estão pedindo do profeta pedindo um professor, vamos falar assim, um professor da religião para eles. Olha, porque eu escolhi essa história. Um novo brasileiro, também talvez podemos falar, está nessa situação, é novo no Islã, precisa de um professor, precisa de um conhecimento. Se tivesse na época do profeta Muhammad, o que o profeta ofereceria ele? Tudo bem, a mesma história, vamos contar. E o que o profeta Muhammad fez quando eles pediram um professor da religião? O profeta mandou um jovem conhecido, Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair era um jovem que tinha uma característica muito nobre entre os muçulmanos. Ele sabia muito o Alcorão Sagrado. Então, olha, critério que o profeta Muhammad utiliza, pega para escolher alguém como professor, enviado para aquelas duas tribos, de Aus e Khazraj, o quê? Conhecer o Alcorão Sagrado. Enviou Mus'ab ibn Umair para fazer o quê? Para ensinar aqueles novos muçulmanos o que é o Alcorão Sagrado, o que é a palavra de Deus. Então, está claro. Você faz pouco tempo que virou muçulmano, foca no Alcorão. Estuda o Alcorão Sagrado. Você não sabe ainda recitar o Alcorão Sagrado em árabe, escritura original? Não muito importante. Tente aprender, mas não é importante no primeiro passo. Você leia em português. A tradução dos versículos do Alcorão Sagrado, que foram, alhamdulillah, temos traduções boas, né? Não tão perfeitas, mas boas. Daqui para frente, inshallah, vamos ter uma nova tradução, né? Vamos ter um lançamento de uma nova tradução que a gente está trabalhando e eu acho vai ser a tradução mais fácil de entender. Né? A tradução mais fácil de entender, inshallah, em breve a gente vai publicar. Tudo bem, sei lá. Não saímos muito, não ficamos longe muito do nosso assunto. Então, em primeiro lugar, o novo muçulmano, as pessoas que já entrou no Islã, o que precisa conhecer? O Alcorão. Na verdade, nossa fala tem 2 pilares. Hoje, nossa fala vai ter 2 pilares. Já foi feita a primeira palavra. Vou ler um versículo do Alcorão que é muito importante para a gente conhecer o Alcorão, né? O que é o Alcorão Sagrado. Tem muita coisa para falar. Esse versículo existe no capítulo 59, versículo 21. 59, capítulo, versículo 21. Deus nos conta o que é o Alcorão Sagrado, a grandeza do Alcorão. Antes de ler esse versículo, o profeta Muhammad que fala a comparação que existe entre o Alcorão Sagrado e outros livros é a mesma comparação que existe entre Deus e seus servos. Essa palavra é bem pesada. Para você dar ideia o que é o Alcorão Sagrado, olha, vou repetir de novo. O profeta Muhammad fala a comparação que existe entre o Alcorão, a palavra de Deus, e outros livros, outras palavras, seria a mesma comparação que existe entre Deus e seus servos. É tão grande, é tão sublime, é tão elevado, é tão nobre, é tão virtuoso, né? É tão importante, podemos também falar. Vamos ler esse versículo aqui, muito interessante. Uma vez, talvez, eu li para vocês, queridos irmãos. Deus fala assim,
Vou repetir de novo o capítulo 59, versículo 21. Deus fala: "Lau anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Se tivéssemos feito descer este Alcorão sobre uma montanha, te-las ias visto humilhar-se e fender-se por temor a Deus. Aqui também tem os interpretadores do Alcorão Sagrado falam, aqui a gente encontra a grandeza também, a gente percebe a grandeza do profeta Muhammad, o coração do profeta Muhammad. Deus está falando, se tivesse feito descer esse Alcorão Sagrado para uma montanha, te-las ias visto humilhar-se e fender-se por temor a Deus. Mas o mesmo Alcorão foi revelado, foi inspirado para o coração do profeta Muhammad. O coração tão grandioso, tão profundo. Entendeu? Então, isso seria a palavra que a gente pode, na verdade, deixar para conhecer a importância do Alcorão Sagrado. Então, vamos finalizar nossa fala. Na verdade, nossas aulas, geralmente, pessoas que participaram, não duram mais de 30 a 40 minutos. Depois terminamos, encerramos nossa transmissão e pessoas que têm aqui vão fazer perguntas. Se tem pergunta, pode deixar depois dessa transmissão. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que um novo muçulmano, um novo convertido precisa saber, precisa conhecer, e conhecimento. De onde vem esse conhecimento? O Alcorão Sagrado. O Alcorão Sagrado. Nós falamos, se você não sabe ainda ler em árabe a escritura original do Alcorão, leia em português. Não tem problema. Tenta ler em português se você tem dúvida. Para mim, manda sua pergunta para mim. Faz comentário nas postagens que a gente deixa no Facebook. E pouco a pouco você vai crescer no Islã, Se você... Porque seria um exemplo, mas é muito importante a gente conhecer esse exemplo. A pessoa que entra no Islã quando não sabe nada dessa profundidade, essa dimensão do islamismo, da religião islâmica, podemos dizer como um adolescente, como um jovem que precisa crescer, Qual seria o significado do crescimento, um desenvolvimento espiritual? E adquirir o conhecimento. Quando você adquire o conhecimento, pouco a pouco você vai crescer, vai desenvolver sua espiritualidade. Então, o primeiro passo é aprender o Alcorão Sagrado para ter conhecimento. O que Deus fala? Você vai encontrar no Alcorão Sagrado os pilares do Islã, as crenças do Islã. O monoteísmo, puro monoteísmo existe no Alcorão Sagrado. Porque nós muçulmanos não acreditamos na Trindade. Porque não chamamos Jesus como Filho de Deus. Porque a gente não chama Muhammad como Filho de Deus. Porque no Islã, o Alcorão Sagrado, porque os ensinamentos do Islã sempre mantêm um puro monoteísmo, a unicidade de Deus. Isso é muito importante. E depois... tem muita coisa que você vai aprender. Por exemplo, a questão do dia do juízo final no Alcorão Sagrado é muito claro. Sempre Deus dá ênfase para esse assunto. Um assunto muito profundo, que dá sentido para todas as partes da tua vida. Onde você vai, depois de conhecer, depois de acreditar, depois de aprender, você, na verdade, vai mudar sua vida. Hanum vai aprender, vai mudar sua vida.
Tudo bem. Desculpe, meu filho está chorando também um pouquinho. E outra coisa que eu vou deixar e vou finalizar, inshallah, na próxima aula falamos um pouco mais, é conhecer a vida do profeta Muhammad. Esse é o Alcorão, livro de Deus. Uma vez, você, irmão querido, lembra? Nós falamos sobre a importância da vida do profeta Muhammad. Mas vou deixar outro sentido para a gente conhecer mais. Esse é o Alcorão sagrado. Esse livro grandioso foi revelado para quem? Para o profeta Muhammad. Como você vai seguir o Alcorão sagrado sem conhecer aquele que recebeu primeiramente esses versículos? Então, segundo passo é isso. Você conhece seu profeta. Você conhece Muhammad. Você conhece o mensageiro de Allah, profeta Muhammad. A vida do profeta Muhammad é tão gloriosa, é tão virtuosa, é tão grande, é tão linda, que nele, no profeta Muhammad, você vai encontrar a realidade do profeta Jesus, a realidade de Moisés, a realidade de Abraão, a realidade de todos os profetas. O profeta Muhammad é tão lindo. É um amor que ele espalhou entre seu povo, a sua nação, e conseguiu, na verdade, islamizar, conseguiu espalhar a mensagem do Islã, a mensagem de Deus, a mensagem da unicidade, a mensagem do monoteísmo, a mensagem do dia do juízo final, a mensagem da profecia, a mensagem do imamato, né? Da liderança espiritual da sua família, né? Da família do profeta. Ele conseguiu espalhar toda essa mensagem. Ele conseguiu inspirar toda essa mensagem no coração do povo árabe e para toda a humanidade. Que Deus abençoe todos vocês. Não vou demorar, na verdade não vamos prolongar mais que isso, inshallah, na próxima semana. Vamos também continuar falando sobre os ensinamentos islâmicos. Vou repetir de novo, irmãos queridos, sejam bem-vindos, mas a gente quer mais pessoas nesse centro. Essas aulas são presenciais, né? Você vai ter uma convivência com outros alunos, né? Com outros amigos que participam. Mesmo que eu falei, somos poucos, 2, 3 pessoas, mas mesmo assim é uma reunião espiritual que a gente aprende junto o que o islamismo para sermos mais firmes nesta religião. Tudo bem, não vamos prolongar mais que isso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.